Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica dos fluidos, capítulo 5, exercício número 6. Vamos ao enunciado. Na instalação esquematizada na figura, T é uma turbina e o fluido que escoa é água, de massa específica ρ igual a 1000 kg por metro cúbico. A vazão que escoa é 314 litros por segundo e as pressões em 1 e 2 são, respectivamente, P1 igual 18 N por centímetro quadrado e P2 igual a menos 2 N por centímetro quadrado. Desprezam-se as perdas. Determinar. Letra A. A potência consumida pela turbina. Letra B. O esforço segundo X que atua na base da turbina. Adotar G igual 10 metros por segundo quadrado e A1 igual 0,0314 metro quadrado. D1 igual a 0,20 metro. Bom, então temos aqui o esquema, né, da turbina. O objetivo aí, começando pela letra A, é encontrar a potência consumida pela turbina. Então, temos aí definição de potência da turbina. A potência da turbina é igual ao peso específico do fluido, a vazão que passa pela turbina, vezes a carga H aí da turbina. Não foi dado aí o peso específico, mas foi dado a densidade e a gravidade. Então, escrevendo em função da densidade e da gravidade, aí ρ vezes a gravidade, a vazão foi fornecida, Q vezes aí a carga da turbina. Então, para resolver aí a letra A, é necessário encontrar aí a carga da turbina. Então, considerando aqui essa seção como sendo uma seção 1 e essa seção como sendo a seção 2 para um volume de controle, eu consigo encontrar aí a carga da turbina. Então, aplicando a equação aí de Bernoulli, que é a equação aí de conservação de energia, em função da carga, tá? Da seção 1 até a seção 2, vamos ter velocidade V1 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 1 sobre o peso específico, que é ρ vezes G, mais a cota Z1. Aí, como temos uma turbina aqui, menos, porque a turbina tira energia aí do fluido, menos HT, isso é igual a energia no ponto 2, que é V2 ao quadrado, sobre 2G, aí mais pressão 2 sobre ρ vezes G, mais a cota Z2, mais aí a perda de carga entre 1 e 2, tá? Agora fazendo a consideração de simplificações, né? Que, começando aí, ó, ele diz, desprezam-se as perdas, 0. Aí vamos por aqui o referencial da cota aqui em Z2, que é o 0. Então, esse termo 0, tá? Então, a gente vai poder aí escrever HT, isolando na equação, como sendo, tá? Joga para lá, fica positivo, então esses termos permanecem aqui positivo. Então, fica V1 ao quadrado, menos, esse V2 passa para cá, negativo, menos V2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Aí vamos ter aqui mais, a pressão aqui permanece positiva, essa pressão passa negativo, menos P2 sobre o ρ vezes G. E temos aqui mais a cota Z1. Essa é a equação 1 para definir aí, tá? Quem é a carga da turbina. Só que para calcular a carga da turbina, eu preciso saber quem é V1,
preciso saber quem é V2. P1 e P2 foram fornecidos. Pressão 1 e pressão 2, 18 N por centímetro quadrado e menos 2 N por centímetro quadrado. A cota Z1 a gente tem aqui no desenho que é de 1 metro. Então, aplicando aí a equação da continuidade, tá? Para aqui para o meu volume de controle, a gente tem que a vazão em 1 é igual a vazão em 2. A vazão em 1 a gente escreve como a velocidade 1 vezes a área 1. A vazão em 2 como velocidade 2 vezes a área 2. A vazão aqui, vamos escrever em função do diâmetro, ou seja, trocar ar em função do diâmetro, que é π d1 ao quadrado sobre 4. Aqui é a mesma coisa, V2 vezes a área, que vai ser π d2 ao quadrado sobre 4. Então, aí, nessa equação, π multiplicando dos dois lados corta, 4 dividindo dos lados corta. Escrevendo V2 em função de V1, a gente pode escrever que V2 vai ser igual ao V1, que está aqui, o D1 permanece em cima, esse D2 passa dividindo. Como os dois termos estão ao quadrado, coloco aí os dois ao quadrado. Então, a gente vai ter aí que V2 é igual a V1, D1 a gente tem aí que é 0,2 metro, D2 a gente tem que é 0,4 ao quadrado. Aqui simplifica, vai ficar 1 sobre 2. Meio ao quadrado fica 1/4. Então, V2 é a velocidade 1 dividido por 4, tá? E como ele deu a condição aqui da área 1 e nos deu a vazão, a gente acha a velocidade V1, tá? Pela condição que vazão 1 é velocidade A1 vezes área 1. Portanto, a velocidade 1 vai ser a vazão em 1 aí dividido pela área 1. Q1 é 314 litros por segundo. Para deixar no SI, que é metro cúbico, divide por 1000. Então, fica 0,314 na unidade de metro cúbico por segundo, dividido pela área 1, que é 0,0314 metro quadrado. Aí a gente tem o metro quadrado, corta o cubo, sobra metro por segundo. E vamos ter aí velocidade, né? O mesmo valor, está deslocado uma vírgula, vamos ter que dar 10 metros por segundo a velocidade V1. Se a velocidade V1 dá 10 metros por segundo, portanto, V2 vai ser 10 dividido por 4, que dá 2,5 metros por segundo, tá? Aí, então, para calcular HT, a gente precisa só converter as pressões 1 e 2 que estão aí em Newton por centímetro quadrado, que a gente precisa escrever elas em Newton por metro quadrado. A pressão 1 é 18 Newton por centímetro quadrado. Convertendo centímetro para metro, a relação é que 100 centímetros é 1 metro, só que aqui é ao quadrado. Então, eleva ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado e ao quadrado. Aí, centímetro quadrado corta com centímetro quadrado. 100 ao quadrado é 10 à quarta. Então, fica 18 vezes 10 à quarta na unidade de Newton por metro quadrado. E P2, similarmente, vai ficar 2, né? É Newton por centímetro quadrado, então fica 2 vezes 10 à quarta em Newton por metro quadrado. Mesma condição de conversão. Então, aplicando aí, a gente vai ter que HT é igual a V1 ao quadrado. V1 é 10. Então, fica 10 ao quadrado, menos V2. V2 é 2,5. 2,5 ao quadrado. Aí, os dois termos estão ao quadrado, então fica a unidade metro quadrado por segundo ao quadrado. Dividido por 2 vezes a gravidade, 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, o valor que ele fala para considerar. Aí, mais P1 menos P2, P1 18, menos P2, que é menos 2. Os dois termos estão vezes 10 à quarta em Newton por metro quadrado, que fica dividido por ρ, que é de 1000 kg por metro cúbico,
que é o valor fornecido aqui, vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo quadrado, mais aí a cota Z1 é de 1 metro. Então, a gente tem análise dimensional aí, ó. O Newton vai cortar aqui quilo metro por segundo ao quadrado, que dá Newton. O quadrado aqui que está dividindo vai cortar com cubo, vai sobrar a unidade de metro, que é a unidade de carga, ali a unidade de metro, que é a unidade de carga, que o segundo quadrado corta com o segundo quadrado, e o metro simplifica com o quadrado, sobra a unidade aí de metro. Aqui 1000 vezes 10 dá 10 a quarta, simplifica aqui com esse 10 a quarta, aqui menos com menos dá mais, esse termo aqui vai dar mais 20, ali fica mais 1, aqui a gente vai ter o 10 ao quadrado, que dá 100, menos 2,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, ou seja, dividido por 20, 46875, mais 21, a gente tem o valor aí de perda de carga, da carga da turbina, como sendo 25,6875 metros. Então, podemos calcular aí que a potência na turbina vai ser ρ de 1000 quilos por metro cúbico, que multiplica a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, que multiplica Q, convertendo aqui para metro cúbico por segundo, 0,314 metro cúbico por segundo, vezes o HT, que a gente acabou de achar, de 25,6875 metros. A análise dimensional, a gente vai ter aí, o metro cúbico vai cortar com metro cúbico, aqui o quilo metro por segundo ao quadrado dá Newton, aí a gente vai ter aqui o Newton vezes metro dá Joule, aí a gente vai ter Joule por segundo, que dá Watt. Então, a gente vai ter aí 1000, que multiplica 10, que multiplica 0,314, que multiplica 25,6875. A gente tem o valor aí de potência, 80.658,75 watt. Aí, na base de 10 a terceira, fica 80, arredondando aqui, 7 vezes 10 a terceira watt. O 10 a terceira corresponde a quilo no SI, então a gente tem aí que é 80,7 kW a potência aí, tá? Que a turbina retira do fluido. Isso é o que ele pede na letra A. Depois, na letra B, ele pede aí qual é o esforço segundo X que atua na base da turbina. Então, para a letra B, aplicando aí a equação da quantidade de movimento, Fs é igual menos aí pressão 1 vezes área 1 vezes normal 1, mais pressão 2 vezes área 2 normal 2, mais vazão máxima QM, vetor velocidade V2 menos vetor velocidade V1, tá? Desconsiderando a força-peso do fluido. Essa é a equação utilizada, mas não é aplicada aí, tá? Na forma vetorial, ela é aplicada para cada direção. E nós queremos aí aplicar para a direção X. Então, na direção X, vamos ter Fsx é igual aí a menos, aí vamos ter P1 vezes A1, precisamos encontrar quem é o vetor normal, N1. Então, vamos ter aí que o vetor normal N1, saindo aqui da seção, ó, tá? Tá aqui, o vetor normal N1 é menos I, né? Contrário ao referencial. Então, é menos 1, tá? É a componente do vetor. Aí vamos ter mais P2A2 vezes o vetor N2. O vetor normal N2 tá aqui. N2 é dado por menos J, né? O oposto da direção positiva de Y. Não tem nada de X. Então, em X, a componente é 0.
mais QM nós não temos, mas temos a vazão volumétrica. Então, escrevemos ρ vezes vazão volumétrica. Aí, vetor velocidade V2. O vetor velocidade V2 está nesse sentido. É V2 na direção menos J. Então, a componente X aí é 0. V1, o vetor velocidade 1 está nesse sentido. Tem a intensidade de 10 metros, né? Que é o V1 na direção I positivo. Então, é o próprio V1, a componente X. Fecha. Então, vamos ter aí que a força é FSX, né? Aqui menos com menos vai ficar mais, é P1 vezes A1. Aqui vai ficar menos, com menos de fora também fica mais. Aí fica ρ vezes a vazão volumétrica vezes velocidade V1. Se substituirmos aí os valores, vamos ter P1, a pressão P1 que a gente converteu aqui é o 18 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado, vezes a área 1, que é o 0,0314 metro quadrado, mais ρ, que é 1000 kg por metro cúbico, vezes a vazão, que é de 0,314 metro cúbico por segundo, vezes velocidade V1, que é de 10 metros por segundo. A análise dimensional, metro quadrado corta com metro quadrado, sobra só a unidade de Newton. Aí temos aqui metro cúbico corta com metro cúbico, segundo vezes segundo dá segundo quadrado, metro por segundo quadrado vezes quilo. Isso daqui dá Newton, tá? E vamos ter aí, aqui a gente tem o 10 a quarta em evidência, aqui 1000 vezes 10 tem o 10 a quarta, a gente deixa em evidência. Vamos fazer então o 18 multiplicado por 0,0314 mais o 0,314, tá? Multiplicado pelo 10 elevado à quarta. Então, temos aí que FSX é no valor de 8.792 Newton. Essa é a força que o fluido exerce aí na base da turbina na direção X. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!